Fala galera, bem cara, tô trazendo aqui um update aí do vídeo do Sword Soul. Dessa vez eu vou estar jogando com a skill. No vídeo passado eu foquei os replays mais no Sword Soul sem skill. Daí dessa vez eu resolvi trazer um vídeo com os replays dele com skill. Mas bem, esse aqui é o deck atualizado. E em geral continua a mesma coisa, eu só coloquei mais staples. Eu coloquei uma gota, peguei no R dos sonhos. Eu consegui 2 book na selection box, 3 aqui roda tranquilo. O Saurabus é muito bom, cara, porque como tem muita gente usando o Impermanence, ele consegue proteger. E Velha também, perfeito, cara, perfeito. E eu não vejo muita gente usando o Saurabus não, por incrível que pareça, mas é uma carta muito boa. O draw bateu no draw na Sky Striker, já era. Mata Sky Striker. Extra deck. Eu tirei o Carmesim nível 8. Aquele Synchro nível 8. E coloquei o Dragão de Asas Transparente. E tirei mais um do Xixiao e coloquei um Dragão da Rosa Negra. Mas isso é por enquanto. Eu tô indo atrás do Drasta. E quando eu conseguir o Drasta eu vou tirar o Dragão de Asas Transparente. Ele só tá aqui só pra cobrir espaço mesmo. Ainda não usei ele nenhuma vez. Mas é isso aí. Os decks que eu tenho dificuldade. Vamos lá. Despia. Despia é muito forte contra ele por causa da explosão. No máximo eu consigo ainda se salvar com Espadalma. Mas a explosão é muito forte. E como eu não tenho Drasta pra negar aquele campo dele que faz fusão. Então é um match bem complicada mesmo. Shadow também. Shadow é muito difícil de ganhar. Mas ganha, vez ou outra ganha. Sky também. Mas Sky se parar usando o draw, você ganha tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar os replays pra vocês. E até o próximo vídeo. Falou! Bom, o primeiro replay que eu quero mostrar pra vocês é contra um outro Sword Soul. Eu acabei começando em primeiro. Ativei a emergência. Sempre puxe a Iris, caso você não tenha nem a virtuosa na mão, porque aí você ativa a skill e consegue puxar outra carta. Porque eu puxei a virtuosa para invocar a mulher, e assim eu consigo fazer o combo do dourado no cemitério para puxar o Albaz e fazer o Jade Espelho. Aí invoquei a mulher, fiz o Xixiao é feito, mulher é feito. Outra dica também, sempre faça nessa corrente, porque pode ser que você compre uma carta com o Xixiao que você precisa e essa mesma carta você compre com a mulher. Então eu prefiro comprar primeiro a compra da mulher e o que vier eu compro algo diferente. Aqui com a mulher eu comprei o draw. E como minha mão aqui já estava muito boa, eu comprei o Long One com o efeito do Xixiao. Bom, esse foi o campo, não deu para comprar a trap, nem nada do tipo. Aqui eu baitei ele com a emergência, para ver se ele caía nesse bait, e ele caiu nesse bait. Eu baitei ele aqui para como se fosse o apagão, e ele realmente achou que era. Ele vai fazer o Dragsta. Isso aqui ajudou muito. Se ele tivesse usado o efeito do Baxia, pode ser que teria ganhado. Mas é isso, ele começa a combar. Ele fez o Drasta. 100% baitado. E aí ele começa a combar. Eu neguei a mulher dele. Ele deu Eclésia. Invocou o Albaz. Ativei o efeito do Albaz. E eu ativei o efeito do Soberano. O Soberano aqui eu vou banir o Albaz dele. E o Taya.
E ainda tive o efeito da Isis na mão. Albaz banido, não consegue fazer efeito. E aqui ainda eu teria o efeito da Eclésia, puxando o Albaz e fazendo o Jato Espelho. Aqui eu preferi destruir o Enfurecido com a Iris. E fiz a fusão do Jato Espelho. Aí ele quitou, não tinha nem o que ele fazer, cara. Agora aquele bait ali que eu mandei nele foi pesado, hein. O segundo replay é contra Shadow. Foi eu que comecei. Achei que eu teria começado. Mas é isso aí. A gente começa com Bamoye, Xixiao. Sempre nessa ordem. Primeiro você ativa o Xixiao, depois você ativa a Moye. Bom, aí estava na mão. Fiz o Taya e fiz o Teni. Infelizmente, pessoal, eu ainda não tenho o Drasta, porque no lugar do Enfurecido eu ia colocar o Drasta em campo para negar um efeito de magia ou armadilha, mas como eu não tenho, então eu coloquei o Draco. Ativei o efeito do Taya, mandei o Dourado pro cemitério e setei as duas cartas. Setei o Apagão e setei o Livro do Eclipse. Ele vai virar o vazio e tentar ativar o vazio. Eu nego. E já aproveito para banir com um Xinging. Eu bano o vazio e bano a encarnação dele. E ainda invoco a Iris. Fez o construtor. Vou destruir com a Iris. Aí ele vai banir minhas cartas do cemitério. Puxou a fusão pra mão. Aqui, pessoal, quando ele setou essas duas cartas, eu preferi usar o Apagão no Xinging para destruir essas duas, porque se ele virar ia dar mais trabalho. Então eu prefiro que ele compre as cartas normais em vez de usar os outros efeitos. Pelo menos o efeito de ver ele não ativa, então isso deu bom. Só o efeito da compra mesmo do cemitério. Bom, ele setou as duas e eu dei o draw de puxar a Eclésia e ainda tive a skill, ele simplesmente quitou. Foi isso aí, a matchup contra Shadow. O terceiro replay aqui foi contra Sky Strike. Sky Strike dá um trabalhinho, viu? Por causa dessa compra louca dele. Mas é que infelizmente eu tenho o draw pra dar uma parada nele. Aqui minha mão não veio tão boa. Nesse momento aqui eu bani o Apagão, porque ele tava com uma Hand Trap na mão. Aí eu pensei, deve ser um Vele. E caso ele banisse, ele negasse o efeito do Taya, mesmo assim eu teria uma ficha em campo, por causa do efeito das magias armadilhas do Sword Soul, que quando elas são banidas elas invocam uma ficha. Então foi por isso que eu bani o Apagão. Aí quando eu tive o efeito do Xiao, ele negou com um Veiler, como eu esperava. Bom, joguei Adorado pro cemitério. Eu tava sem Eclésia, então não poderia invocar. E mesmo assim eu joguei. Aí ele começa a comprar. Quando ele compra a carta, eu vou dar o draw. Já para ele não ter mais poder de compra ainda. Ele destruiu o Xiao. Fez o Zik. Baniu o meu Xinging. Mas próximo ele volta. Como eu não tava sem cartas, eu acho que ele pensou que o efeito do Albaz iria funcionar e ele já ativou essa carta.
Aí o Xing voltou. Ativou pra destruir o Xing, banir. Invocou a Kagari. Aqui não tinha mais jogo não. Não tinha mais jogo pra ele. Ele ativou pra destruir o Xing, mas acabei banindo. E só ganhando o ataque de inimigo no ataque dele. Invocou a Shizuko e viu que não tinha o que fazer e quitou. É isso aí. Se não parar a compra do Sky Striker fica bem difícil, porque ele vai comprar aquela carta que nega efeito e rouba monstro. Bem difícil mesmo de ganhar do Sky, viu? O último replay que eu quero mostrar pra vocês é contra esse Mago Negro. Eu consegui me aproveitar de alguns efeitos do Baxia. Vou mostrar pra vocês. Ele que começa, ativa o efeito do Mago, do bastão. Daí eu dou um draw nele já pra não ter a compra dos magos. Começa ativando skill, puxando carta. Cara, isso é muito injusto, cara. Você tomar draw e mesmo assim conseguir puxar carta por causa da skill. Ele setou duas e eu começo com o Long One. O erro dele aqui foi ter banido o meu Long One e não a ficha, porque eu consigo combar ainda. Aqui eu fiz o efeito do... não fiz o efeito não. Invoquei o Taya e não ativei o efeito dele. E ativei o efeito do Baxia. Corrigindo, pessoal. Eu ativei o efeito do Baxia e ativei o efeito do Taya. E como estava em corrente, ele negou o efeito do Taya e eu consegui o efeito do Baxia, que o Baxia seja ativado. Aqui eu ativei o efeito do Baxia para destruir ele mesmo e invocar o Taya. E quando o Taya vai invocar, ele vai banir e aí eu vou começar o comeback. E vou montar meu campo. Xixiar o efeito. Se eu não me engano, eu puxei a Iris, isso mesmo. Dei a skill. Puxei a Eclésia, invoquei a Eclésia. Aqui foi a Moye. E aí eu fui combando, pessoal. Aqui eu fiz o Enfurecido. Ataquei 2 vezes e ganhei. E ainda consegui.